próximo. A convivência nos ajuda a compreensão. A convivência com os colegas ajuda a suportar as dificuldades que o trabalho muitas vezes nos impõe. Porque muitas vezes a gente está lá trabalhando, a gente levanta, pô, tem que ir lá trabalhar, a gente não reconhece que o trabalho é maravilhoso porque nós estamos tendo essa grande oportunidade. Mas aqueles que vão buscar dentro do trabalho, né? Saber que aquele que você pode estar ajudando, participando na evolução da empresa, no crescimento da empresa, levando todo o seu conhecimento, daquilo que você pode, da tua bagagem, que você possa estar contribuindo para com todos aqueles, né, que estão em sua volta, pô, é extraordinário, porque isso nos traz uma evolução de compreensão, de respeito, de amar ao próximo, né? Pode até não parecer, né? Da paciência que nós vamos praticar. Porque o trabalho em si, de toda forma, é o nosso processo de crescimento, como diz ali, de expiação, que foi lido anteriormente na questão 675, né? Que ele nos traz como expiação, mas também nos traz a evolução do ser, né? A evolução do homem. E o moral, ele desperta nossas qualidades. As qualidades que estão muitas vezes adormecidas, né, moralmente, e aí nós despertamos para as nossas tarefas, no qual a empresa acredita no nosso desempenho, na nossa honestidade, a nossa forma de conduzir o trabalho perante por aquilo que você foi contratado. É aprimorando, né? Nós vamos aprimorando essa qualidade moral. Por isso que ele divide em três partes, né? Subdivide em três partes, procurando nos mostrar que tudo aquilo que nós executamos, né? Na lei do trabalho, ela tem uma finalidade. A finalidade é do crescimento, da evolução espiritual, da moral e da nossa atividade, que somos necessários para nossas necessidades físicas no plano terreno. Agora, eu vou fazer uma pergunta que talvez vocês tenham um conhecimento e resposta. Vocês acham que nos mundos mais elevados os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Se alguém quiser fazer um comentário. Vocês acham que lá no plano espiritual mais evoluído, né, mais elevado, eles precisam trabalhar como nós trabalhamos aqui no plano físico, no plano terra, né, no mundo terreno? Marco, Oi? Eu acho que aí o trabalho vai contemplar mais o desenvolvimento espiritual e moral do que aqui. Aqui o trabalho, embora desenvolva todas essas áreas que você está falando, mas ele ainda é muito focado no material, né? E acho que em outros planos o objetivo é outro, é desenvolvimento espiritual, moral, principalmente espiritual, eu acho, né? Perfeito. eu ia falar também, o trabalho ele vai ocorrer sempre, porque é uma lei, né, natural, então como uma lei de Deus vai ter sempre vamos ter que trabalhar, mas em um mundo mais adiantado, um mundo mais evoluído, o trabalho é visto com uma outra forma, né? Não como a Lilia falou, é como não tão grosseiro como o nosso aqui, né? Não tão necessário materialmente, né? Mas de uma outra forma, né? A gente vai se mostrar útil de uma outra forma, né? Perfeito. É isso mesmo, nós estamos corretos, porque na questão 678 do Livro dos Espíritos, ele nos responde muito claro isso. Ele diz aqui, olha, nos mundos mais aperfeiçoados, é a pergunta de Kardec,
Os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Aí os amigos espirituais respondem: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são essas, você tem uma menor necessidade de materiais, né? Porque, consequentemente, menos trabalho material será realizado, né? Aí ele continua dizendo o seguinte: não deduzais daí, porém, que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, ao invés de ser um benefício. Ele deixa bem claro que trabalham, eu acho que trabalham muito, né? Até para que nos ajudar aqui no plano terreno, né? Para poder dar força, olha, vamos em frente, vamos trabalhar. Trabalham muito mais, muito, né? Mas não materialmente. As necessidades materiais deles é menos densa, menos necessárias do que nós aqui. Nós trabalhamos muito material, pelo lado espiritual, pelo lado moral. Eles trabalham menos pelo lado material, mas muito pelo lado espiritual, porque eles têm as suas funções a serem exercidas, né, e continuando trabalhando sempre. Como eu falei no início, o pai trabalha incessantemente, não é isso? E o Cristo também trabalha. Deus precisaria trabalhar se formos pensarmos de forma material? Não. Mas ele precisa continuar criando seres, criando planetas, criando o universo, enfim, ele continua trabalhando incessantemente. E Cristo, pela sua própria administração, como governador do plano, né, de vários planetas, também exerce uma função muito grande de trabalho constante. Então, se assim, né, todos, todos trabalham. Lógico, volto a dizer, menos material, mais espiritual e possivelmente mais moral, né? Quando o homem não reconhece que o trabalho é importante para a sua subsistência, que ele desfalece, ele depara com um flagelo, com a miséria, ele provoca um conflito social para ele mesmo, né? Um desgaste tão grande que muitas vezes ele acaba se perdendo. E tendo como resultado, que gera todo esse falta de trabalho? Um resultado de sofrimento, de angústia, de depressão, de enfermidade. Porque a expectativa, né? Hoje que a gente vê todos procurando um trabalho, enfim, tantas vezes a gente vê lá quando uma empresa está buscando algum profissional, a fila que se forma para tentar conseguir esse trabalho é muito grande, porque ele quer saciar suas necessidades, porque ele já não suporta mais a não trabalhar. Então ele vai buscar muitas vezes de uma função que ele exercia no passado, né, de gestão, seja ele já não busca mais isso. Você vê como a gente trabalha, o trabalho muitas vezes ele vai nos aprimorando, né? Inclusive o nosso orgulho, ele vai desfazendo desse orgulho que muitas vezes a gente tem no nosso no nosso dia a dia quando nós estamos numa atividade que nós não percebemos. Então, quando deparamos com os pais, desculpe, a maior parte dessas misérias são reflexos do quê? Do próprio que eu comentei, do próprio egoísmo, né? Do próprio orgulho, né? As misérias que a gente gera pela falta de não termos uma atividade exercendo constante. E devido à vaidade, né? Isso muitas vezes é devido à nossa própria vaidade, egocentrismo, né? A falta de respeito para com o próximo,
quando deseja alcançar, quando aquele elemento que não preza aquele irmão que está ao seu lado, e é ele que deseja alcançar um objetivo que ele se autopropôs a ele mesmo, né? E aí ele quer alcançar a qualquer preço. E aí, muitas vezes a gente escuta falar, né? Passa o trator em cima, quem estiver na minha frente. Isso a gente escutava muito na época que eu estava numa atividade. Só que muitas vezes aquele trator quebra lá na frente, né? E gera o quê? O desemprego, o orgulho, vai desfazendo, vai se desmoronando, e ele chega exatamente, né, às misérias, misérias no sentido de perder algo do que ele imaginava que fosse tão importante para ele. Alguma pergunta até aqui? Por É, favor. Marco, eu queria Oi, saber, Tiago. para as 8 bilhões de espíritos encarnados que existem na Terra hoje, existem trabalhos para todos eles, seja qualquer tipo. Mas a falta de trabalhos para alguns seria fruto do egoísmo de outros. Por isso, ou tem algo a ver, por exemplo, com missão de. Também não seria missão de você ficar sem trabalho, mas você é mais difícil buscar um trabalho, ou não é por aí, assim. Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Dentro do que você tem, a quantidade de pessoas encarnadas em relação ao trabalho, elas são equivalentes, né? Mas existe aqueles que não conseguem uma recolocação, é isso? Sim, Não conseguem recolocar. Muitas vezes, Tiago, a pessoa busca a sua profissão, o teu conhecimento, a tua experiência, né? Muitas vezes dessa experiência não é aquilo que está sendo encontrado no mercado. Por isso que muitos profissionais que a gente percebe agora, né, no momento que nós estamos vivendo, eles já não estão procurando os seus cargos, aquilo que eu era diretor, eu quero o cargo de diretor. Eu era gerente, eu quero um cargo de gerente. Ele procura um trabalho, um emprego que possa dar-lhe o sustento necessário para continuar a sua jornada aqui no plano, né? Muitas vezes eu penso, e Paulo pode me corrigir se eu tiver errado, por favor, ou vocês que têm um conhecimento também, muitas vezes nós temos que depararmos com o nosso orgulho e baixarmos, né? Entender o que nós estamos sendo oferecidos, o que nós precisamos entender. Todo o trabalho é digno, todo trabalho é digno. Não existe aquele que seja o trabalho honesto. Não vou falar o trabalho desonesto. Aquele que está limpando a rua, né? Aquele gari que está varrendo a rua, que muitas vezes diversas pessoas passam por ele, ignoram, nem cumprimentam, nem olham para ele se sente muitas vezes desgastado ao ir para casa, porque não houve um relacionamento humano para com ele. Se nós falarmos um bom dia, uma boa tarde, como você vai, o que ele está nos fazendo é uma limpeza de rua, está nos deixando uma cidade mais limpa. É desmerecedor esse trabalho? Não, muito pelo contrário. É que nosso orgulho, muitas vezes, que eu era diretor, como é que eu vou limpar uma rua? Não sei se é essa a pergunta que você fez. Então, nós temos que trabalhar o nosso orgulho, o nosso egocentrismo, né? O nosso egoísmo, para que nós possamos avançar. Porque se nós temos todos os trabalhos como trabalhos úteis e que nos faz crescer, e muitas vezes nós temos que tirar um pouco aquela capa de super-herói e sermos somente, né, o homem, é que nós vamos estar trabalhando a nossa evolução moral e espiritual. E o material, a gente tem que entender qual é as nossas necessidades para que possam ser supridas.
Você quer comentar alguma coisa, Paulo? Quer comentar, por favor? Você vai ler aquele complemento da 685, você vai citar alguma coisa dele? Do 85, eu vou estar falando depois. É que isso aí responde um pouquinho essa questão dele. Essa resposta dele, sim. Deixa andar um pouquinho aí que você vai citar, então. Beleza. Marco, eu acho que se encaixa muito bem nisso que você falou, por último, o exemplo de André Luiz, né, do Nosso Lar. Sim. Ele chegou lá pronto para se colocar em alguma posição que ele pudesse exercer a medicina e os conhecimentos que ele tinha, mas ele foi compelido a se recolocar em outro lugar, né? Com certeza. Assimilar. Para ajudar a limpar aqueles detritos, né, que chegavam dos amigos, dos irmãozinhos que eram socorridos. Sim, é bem isso mesmo. Se entrarmos numa empresa e que nós vamos falar com o diretor dessa empresa, para mim, para nós, tem que ser importante aquele que limpa aquela empresa, o porteiro, o segurança, como o diretor. O tratamento não vai ser o mesmo, porque você vai conversar de outras situações. Mas o fato de você respeitar aquela pessoa que está ali, o segurança, aquele que está limpando aquele ambiente, né? Ele é tão importante quanto o diretor de trabalho. São trabalhos úteis, são trabalhos honestos, são trabalhos que faz do homem o ser necessário para o seu crescimento espiritual e não material. O material ele é consequente de sua atividade, aquilo que você pode adquirir no decorrer do seu trabalho, mas é material, ele se desfaz. O espiritual, não. O moral, também não, ele só acrescenta. Né? Alguma pergunta? Podemos continuar? Bom, então, quando a gente fala dessa misérias que é provocada muitas vezes pelo egoísmo, pelo orgulho, né? Nós temos que compreender as nossas necessidades, quais são elas, não só espirituais, não só material, não só moral. Nós temos que fazer um equilíbrio de nossas necessidades para que nós possamos evoluirmos e ter um crescimento nesse plano. Na questão, quando nós deparamos, falamos, quando existe aqueles pais, né, que impossibilitados de trabalhar, como é que nós devemos agir? Aí tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz o seguinte: a lei da natureza impõe aos filhos, que é a 681, impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os seus pais? A resposta é o seguinte: certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para os seus filhos. Foi por isso que Deus fez o amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que essa afeição recíproca aos membros de uma família se sentissem impelidos de ajudarem mutuamente. O que, aliás, com muita frequência se esquece da vossa sociedade atual. Se os pais trabalham para o sustento dos filhos, quando na vida progressa, os pais incapacitados, né? Por isso que hoje tem a lei do idoso, né? Que é a obrigação dos filhos, porque muitas vezes os idosos eram abandonados, né, pelos filhos, e a lei do idoso, eu ainda não conheço totalmente a lei do idoso, não, gente, mas a gente vai vendo pelos jornais, pelas coisas que vão conhecer. Eu só tenho cabelo branco ainda, né? O pouco que tem. Mas a lei do idoso diz que os filhos são obrigados a tomarem conta dos seus pais. Obrigados, eles não. Posso? Não.
Eles são obrigados a tomar. O Ministério Público atua assiduamente em cima disso. Por quê? Porque, na realidade, impossibilitados, incapacitados, e que chegou o momento que não há mais a possibilidade, né? E o teu ganho financeiro é insuficiente para o seu autossustento, os filhos são obrigados a trabalhar e auxiliar esses pais até o seu desencarne. Vamos falar agora das desigualdades sociais. Isso é o que mais pega, Ô, né? Marcos, só dando é o artigo 230 da Constituição de 88 que assegura Aí, esse. é isso, né? Eu não Chama, lembrava. chama Constituição a família social. O artigo 230 fala assim: a família, a sociedade, o Estado tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhes o direito à vida. Aí, ó. Então, é a obrigação do Estado quando não tem pelos filhos, né? Quando a família não tem a capacidade de auxiliar. Aí o Estado é obrigado, né? Toda forma é obrigado. Por isso que existem tantas discussões, né, na Constituição para que possam os idosos serem protegidos por essa lei, porque senão estariam exatamente abandonados. Alguma pergunta? O do 229 também, Paulo. O artigo 229. Você está com ela aberta aí? Aí estamos falando com o advogado agora. A Constituição Peguei só um da. pedacinho dela, eu não tenho um trato aí com a Constituição assim. Não, posso ler? Pode, Pode, claro. claro. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. É o livro dos Espíritos, isso aí? O que é? Não, o 229 da Constituição. Tô brincando. Eu não deixei de ser o livro dos Espíritos. Acho que o cara que escreveu isso aí leu o livro dos Espíritos, hein? Com certeza. Ele Eu leu. imagino, eles buscaram através dessa lei do trabalho, que é a 681, onde traz Aí exatamente que a gente percebe que é uma lei divina, né? Porque ela permeia a humanidade, independente de que livro que ela está escrita, né? Então o pessoal capta isso da lei divina e é natural que isso esteja e vai estar um monte de lugares escritos, de alguma forma ou de outra. Verdade, verdade. E com relação às desigualdades sociais, quando nós falamos nas leis do trabalho, né, que é uma desigualdade hoje, você vê muito aparente, né? O rico com o pobre, aquele que tem mais, aquele que tem menos, enfim, aquele que tem empresa e aquele que é empregador e aquele que é empregado, enfim, existe muito no nosso plano ainda, né, as desigualdades sociais. E essa desigualdade é uma manifestação da lei de causa e efeito, né? A riqueza, aí nós vamos entrar nessa lei de causa e efeito, a riqueza é uma prova extremamente de caridade e de benevolência. É uma prova. Ser rico não é você sair aí gastando, comprando, fazendo tudo. Ela é uma prova de caridade e de benevolência para com o próximo. E a pobreza é uma prova de paciência e resignação. Os dois, se nós formos pensarmos, não deixa de ser uma expiação. Porque o rico, ele tem a obrigatoriedade de gerar empresa e gerar empregos para que possa dar sustento aos empregados, para que possa gerar condições de trabalho para aqueles empregados. E assim eles possam também gerar o seu ganho para aquelas necessidades que nós já falamos. Então, são duas leis, é a lei da própria causa e efeito, tanto para o rico quanto para o pobre. Porém, aquele materialista, né, aquele que é extremamente materialista, que é o egocêntrico, que só pensa nele, né, que ele tem aquele orgulho, aquela vaidade, aquele egoísmo, né, extremamente prepotente,
e pouco importa com o seu semelhante, aquele é o que mais, muitas vezes, que mais sofre. Porque quando ele cria tudo que ele tem, muitas vezes Deus deu, mas Deus pode tirar. Tanto que existe que a herança não quer dizer o pai rico, já tem até um livro, né? E filho pobre. Não significa que a heranças que são repassadas, elas são continuadas. Então, o que nós temos que pensar, qual é o nosso papel em toda essa história? Qual é o nosso local onde que nos encontramos? O que nós estamos fazendo em prol daquele que precisa de nós, como trabalhador ou como empregador? Porque os dois, de ambos os lados, precisam um do outro. E quando se fala que um precisa do outro, pelas necessidades materiais que precisam ser desenvolvidas e, consequentemente, as necessidades de crescimento espiritual e moral. Existem empregadores que extremamente benévolos, extremamente amigos dos seus empregados. Mas existe aquele outro também, que é extremamente materialista, que é um verdadeiro carrasco. Onde nós vamos estar nos situando? Qual que é o melhor papel que é desenvolvido? Aí eu vejo que aquele que explora o trabalhador na sua atividade, ele tem sua parcela, seu ponto que realmente ele vai ter que, amanhã, modificar pela lei de causa e efeito. Então, as desigualdades sociais e a desigualdade moral, que é presente no nosso mundo, né? Está muito presente no nosso mundo, são alguns dos grandes problemas que nós encontramos, que são geradores de desequilíbrio social. Quer dizer, esses problemas de desigualdades que nós estamos falando, tanto social quanto moral, ele gera o desequilíbrio social. Quer falar alguma coisa, Paulo? Não. Não? E mesmo que se encontre uma solução, mesmo que seja encontrada uma solução para essa desigualdade, ela será momentânea, pois ela está na balança da educação moral. Quer dizer, por mais que se crie, né, que possa fazer esse equilíbrio social existir, em algum momento, novamente, ele vai estar em desequilíbrio. Por quê? Porque os espíritos estão reencarnando, ou espíritos estão em desenvolvimento, e que vai gerar novamente esse desequilíbrio social. Então, o tempo todo, essa desigualdade, de uma certa forma, ela vai estar existindo. Para muitos ainda possui no seu íntimo o elevado senso de orgulho, né, de egoísmo, que cega para as mudanças de hábitos. A aceitação, muitas vezes, de mudanças desses hábitos é muito difícil para aquele, principalmente, aquele que é orgulhoso e egoísta. Então, ele, para modificar, né, para fazer uma mudança, ele teria que ter um processo muito grande de despertar para que ele pudesse modificar a sua forma de conduta. Então, eles são cegos para a mudança, eles não aceitam as mudanças, né? Mudanças de hábito, de comportamento para com o seu próximo. Então, o que a gente está falando é que muitas vezes essas desigualdades, elas sempre vão estar existindo. Elas vão deixar de existir com o tempo. A educação moral, ela vai se tornando um hábito normal. Vai chegar um momento que essa educação moral, intelectual, né, ela vai se aprimorando, ela vai se evoluindo. O plano vai evoluindo. E aí se torna um hábito normal entre todos nós, entre todos os seres do plano. E aí não haverá mais a desigualdade social. A gente fala muitas vezes, né, o socialismo, isso, aquilo, a gente debate muito,
Mas qual é o melhor papel que a gente espera de um Estado para com a sua população? A igualdade social? Nunca, isso vai ser muito difícil, porque nós ainda estamos nos aprimorando, tanto nós como todos que estão nesse plano, no aprimoramento moral, intelectual e espiritual. A hora que nós chegarmos, né, esse plano terreno, modificarmos, haver a modificação, aí haverá um equilíbrio. Mas hoje, se nós formos ver, existe muitas oscilações, né, da desigualdade. Aí tentarmos constantemente nos modificarmos, mudarmos as nossas condutas, aprimorarmos os nossos hábitos, para que nós possamos compreender que os nossos trabalhos que estamos realizando aqui não é só material. Existem outros riquezas muito maiores do que simplesmente esse que muitas vezes nos dedicamos da forma só física, só material. E aí só encontraremos uma felicidade real, né? E a paz que tanto buscamos. Alguma pergunta até aqui? Gostaria de fazer alguma colocação? Eu queria fazer um comentário. Fiquei pensando, talvez pudesse falar um pouquinho. Por favor. Você está falando de desigualdade, né? Fiquei pensando na desigualdade de gênero, assim, o quanto as mulheres foram impedidas, né, de exercer um trabalho por muito tempo. Foi com muita luta, com muita assim, reivindicações, e elas hoje se colocam, né, numa situação um pouco melhor, mas assim, aquele período em que elas eram privadas e até marginalizadas, às vezes, porque trabalhavam fora, né? Não que o trabalho em casa é uma ocupação e é útil, e acho que ela é fonte também traz também uma evolução, né? Porque quanto a mulher tem que renunciar e tem que para desenvolver esse trabalho em casa, mas eu fiquei pensando aqui da desigualdade de oportunidade mesmo, né, para a mulher se desenvolver espiritual e moralmente, quando demorou tanto tempo para ela ocupar um trabalho ativo na sociedade, né? Não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu vou colocar o que eu penso em relação a isso aí. Quando o homem ele começa a sentir que há alguma competição que possa trazer uma deficiência ou no sentido de alguém ser melhor do que o outro, ele entra num choque e muitas vezes nesse choque ele procura isolar aquelas pessoas que podem trazer ou mostrar essa deficiência que ele tem. A competição, a competitividade entre o homem e a mulher, né, ela demorou muito. A mulher por uma forma submissa e o homem abafando, né, esse crescimento, essas oportunidades das mulheres vindo, de uma certa forma, mostrou, quando elas despertaram e começaram a se mostrar, superarem diversos segmentos em relação ao homem, pela sua inteligência, pela sua forma, e muitas vezes nem só pela inteligência, mas equitativamente, de forma equitativa, de forma igualitária. Hoje ainda a mulher é um pouco restrita em algumas atividades. Por quê? Então, eu não vi assim, que as oportunidades, a mulher ficou submissa, aceitou, mas ao mesmo tempo, por quê? Porque os homens abafaram o tempo todo. Hoje já não existe isso. Você vê mulheres em todos os polos industriais, atividades sendo exercidas por mulheres. Eu não me lembro assim uma função, a não ser que era função extremamente pesada, né? Que não esteja uma mulher presente. Recentemente eu vi numa mina de carvão uma mulher trabalhando. É um serviço pesado.
né? Então, ela se qualificou, mostrou e foi avante. Por quê? Porque, também o homem, muitas vezes, perdeu o emprego e a mulher foi para o campo. E aí começou a se propagar, a mostrar que a sua capacidade era tão grande quanto a do homem. Não sei se o Paulo tem alguém que quer fazer um comentário sobre isso, mas eu, pelo menos, estou falando uma percepção minha, né? Nós vamos estudar, vamos aprofundar um pouquinho mais esse assunto na parte de lei de igualdade, tá? Com certeza, nós vamos fazer um caminhar até lá, não vai demorar muito, né? Mas acaba sendo uma evolução natural por conta do quê, né? Quando a gente saiu da caverna, no nosso núcleo familiar, o que acontecia? Valia a força, né? E para que as famílias pudessem sobreviver no meio hostil, né? Então tinha a composição era o quê? Os mais fortes defendem a família das intempéries, a lei de reprodução que nós também vamos estudar garante a perpetuidade da espécie, que é natural, não precisamos disso, né? Então cada um tem a sua função bem pré-estabelecida, né? Então a maternidade não é do homem, é da mulher. O homem tem maior força física para quê? Para manter angariar e fazer interface com um mundo mais hostil. Isso veio andando, né? É claro que à medida que a gente foi evoluindo moralmente, isso foi... aí entra orgulho, entra egoísmo, entra todos esses atrapalhos nossos no caminhar, e que isso aí, né? Então, ao invés do homem enxergar a mulher como igual, ela desempenhando uma função e ele desempenhando outra, não, né? Um começou a achar que era melhor que o outro. Aí, essas mazelas, né? Aí, quando você vai para o lado espiritual, que você pode vir encarnado como homem ou como mulher, entendeu? Isso... Então, se você judiou da mulher numa encarnação, você pode, com certeza você vem espiar na outra, no corpo feminino, experimentando tudo aquilo. Então, tem um equilíbrio, né? E a gente não pode confundir essa situação que a mulher não teve oportunidade de evolução moral. Porque quem cuida da evolução espiritual das famílias são as mulheres, né? Então, quer queira ou quer não, elas sempre estiveram à frente do homem no progresso espiritual, né? Tanto que o povo hebraico lá, quem é a célula que fazia a transmissão da lei mosaica, que não tinha impresso ainda, que esse negócio das coisas estar no papiro é recente, né? Eram as mães que passavam para os filhos toda a lei mosaica. Isso de boca para boca, de mente para mente, né? E os homens hebreus tinham outras funções, então elas já tinham uma função além da maternidade, de qualquer cuidado familiar, da formação moral da família, né? Então, a gente tem que acompanhar, e é um processo evolutivo. Agora, à medida que a força física já não é tão necessária, aí as coisas já vão se equilibrando, e é questão de evolução. Quando a gente fala muito tempo, perto do tempo que a gente está aqui na humanidade, não é nada, né? Esse tempo que nós estamos passando, né? Então, isso tudo vai se ajustar, né? Os núcleos familiares vão se ajustar, isso tudo é um processo evolutivo natural, e todos nós, como espírito, nós vamos estar de um lado e do outro, dependendo da encarnação, fazendo as suas experiências, né? Então, se a gente prejudica de um lado, nós vamos espiar de outro, e assim a gente vai se equilibrando e aprendendo, né? É uma coisa natural de ajuste, né? Mas a gente vai estudar mais isso em duas leis para frente. Lei de reprodução, lei de sociedade, lei de igualdade. Você vê que esse assunto ele se divide em um monte de assuntos dentro das leis divinas, né? Legal. Alguma pergunta a mais? Ok. E dentro dessa visão do orgulho, do egoísmo, né, que são chagas destruidoras do progresso espiritual, Kardec nos traz um antídoto para a solução da miséria através das seguintes palavras, né? Fraternidade, igualdade e liberdade. Isso vai exatamente também esclarecer a pergunta da Lida. Na fraternidade, quando a gente fala, né, essa tríade, né, de fraternidade, igualdade, liberdade, e uma está ligada à outra, e nos traz grandes reflexões de comportamento, se formos estudar uma por uma.
Na fraternidade, é muito claro que o próprio termo nos traz amar o próximo como Jesus nos amou. É a tolerância, abnegação, né, a indulgência, a compreensão e principalmente a caridade, que é totalmente a fraternidade é o oposto do egoísmo. A igualdade somos todos iguais, né? Aí responde exatamente o que a Bíblia perguntou, somos todos iguais. Os homens, né, nós é que nos diferenciamos e nos colocamos como diferentes. Quando compreendemos que realmente significa a igualdade, não haverá mais sofrimento, porque todos nós vamos ver o outro como igual a nós mesmos. Então estaremos vivendo num mar calmo, muito mais tranquilo, né? Não haverá diferenciações entre nós, entre os seres, não haverá apenas amor, benevolência, respeito, desinteresses, né? E os direitos, principalmente os direitos iguais, e sobre todos. Ele é extremamente oposto ao quê? Ao orgulho. Porque como é que o orgulhoso vê igualdade de direito? Eu sou maior que o outro, enfim, eu sou melhor, enfim, tudo isso ele se qualifica como tal. Então, a igualdade, só quando nós estivermos vendo todos iguais, sem diferenciações, né, sem interesse, realmente nós estamos num processo de caminhada dentro da igualdade. E a liberdade, nós temos, Deus nos dá a liberdade o tempo todo, né, a liberdade de escolha, de sermos bons, sermos maus, essa é questão de escolha. Essa liberdade deve ser entendida também, né, pois os nossos atos não poderão causar danos a outrem, em momento nenhum. Você ter liberdade, desde que não prejudique o ao outro. Assim ninguém deve temer um dos outros. Ninguém deverá abusar da liberdade. O abuso da liberdade, você restringe o do outro. Então, a fraternidade, igualdade, liberdade, essa tríade, a gente vê muito em vários segmentos, né, em várias ordens, inclusive dentro da maçonaria se prega muito falando na liberdade, fraternidade, é, igualdade, porque todos são entendidos que isso nos faz o aprimoramento moral, aprimoramento espiritual. Então, a fraternidade, elas são solidárias entre si, né? Uma sem a outra, o espírito fica à mercê das paixões, do egoísmo, do orgulho, né? E são ervas daninhas para a evolução espiritual. Alguma colocação, alguma pergunta? Vamos passar agora para o limite de trabalho, que é na página. Tem um texto de leitura de Humberto Campos, de Chico Xavier, Valor do Trabalho, que está logo após o que nós falamos até agora. Muito interessante essa leitura, se vocês tiverem oportunidade, quem não leu, tiver a oportunidade de ler, muito interessante. Mostra para nós muito orgulho, né? Depois da necessidade do trabalho. Tem que ler, né, pessoal? Estamos no grupo aí, faz parte da atividade para casa. O homework aí é ler tudo que está nos tomos aí, né? É muito interessante essa mensagem de Humberto de Campos, que hoje é o irmão X, né? Bom, vamos entrar no limite do trabalho e do repouso, que é a página 90. Nós temos 15 minutos para falar, Paulo. Sendo o trabalho uma lei natural, o repouso é consequente conquista a que o homem faz jus para refazer as forças e continuar o ritmo de produtividade. Necessário é o repouso do trabalho. E o repouso se lhe impõe como prêmio de esforço despendido, sendo-lhe facultando o indispensável sustento nos dias de velhice, quando diminuir o poder criativo, as forças e a agilidade
na execução das tarefas. Então, na realidade, o repouso, o descanso está aqui no sentido, está nos trazendo sentido que nós devemos, de todo o trabalho, termos o nosso tempo necessário para o refazimento das nossas energias físicas e também as nossas energias espirituais, para que nós possamos dar continuidade a exercer as nossas atividades, ao nosso trabalho. Se nós trabalharmos incansavelmente, feito um louco, depois nós vamos estar falando, nós não vamos ter condições no momento, de começarmos a discernir do que é certo, do que é bom e do que é errado, porque nós não vamos estar extremamente desgastados. Na questão 684 do Livro dos Espíritos, ele diz, Kardec pergunta, que se deve pensar dos que abusam da sua autoridade, aí ele está falando daqueles que é exigido o trabalho em excesso, excessivamente, impondo aos seus inferiores excessivo trabalho. A resposta dos espíritos é: isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porquanto assim fazendo, transgride a lei de Deus. Quando você coloca alguém para trabalhar mais do que é a capacidade física, né, daquela pessoa, você está exatamente transgredindo uma lei de Deus, que é a lei de repouso, a lei de descanso, de merecimento, né? E aí, isso, quando é válido também para aquele que trabalhou todo um período, que ele diz aqui, da velhice, e que pode chegar, aí nós falamos do aposentado, né? Que todo um período ele trabalhou, chega o momento dele do descanso. Mas esse descanso, nós estamos falando, se ele ainda tem a capacidade, né, física de continuar nas suas atividades, ele deve continuar. Muitas vezes, eles mudam, né, ou eles fazem esse descanso, ou substitui esse descanso, numa atividade mental, espiritual, outros buscam outros meios, né? Que é exatamente viagem, a substituição, mas chega um momento na vida dele que ele cansa de tudo isso. E ainda ele está na condição física de continuar trabalhando, né? Para que ele possa dar ocupação à mente, ao corpo, e ele continuar exercendo uma atividade que ele tem, que tem ainda capacidade para tal. Então, o cuidado deve se ter, né, essas pessoas que acabam, muitas vezes, aposentando prematuramente, né, o cuidado ele deve ter com um trabalho que seja, para ele, competitivo. Ele não pode ser competitivo, desculpe, falei competitivo, mas é que não pode ser um trabalho competitivo, desgastante. Ele pode exercer várias outras atividades de trabalho, conciliando também, muitas vezes, o trabalho espiritual, uma dedicação de amor ao próximo, né, que vai compensando aquele tempo que ainda tem de forma ociosa, porque muitas vezes a gente comenta que trabalha-se 8 horas, a pessoa aposenta, aí ele passa a trabalhar 3 horas, 4 horas, e ele fica com um tempo ocioso, né? E aí, tempo ocioso, ele vai adquirindo coisas que não deveria, pensamentos e atividades. Então, ele tem que buscar algo que compense todo o tempo que ainda ele tem para exercer, que ele pode estar exercendo. No Livro dos Espíritos, ele tem um esclarecimento muito interessante, que fala que tem o homem o direito de repousar na velhice? Aí a resposta é dos estados de acordo com as suas forças, quer dizer, de acordo com a sua capacidade ainda física. Aí na pergunta seguinte, né?
na 685A. Então, que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Nós tivemos já um esclarecimento sobre isso aqui. O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes dessa. É a lei da caridade. Essa é a lei da caridade. É uma lei de Deus, é uma lei de amor, é uma lei de compreensão, de respeito por aqueles que estão de uma forma incapacitada. Mas aquele que pode trabalhar, ele deve ser útil, ele deve continuar numa atividade que possa lhe satisfazer, talvez não tanto quanto fazia anteriormente, mas que possa lhe satisfazer e se mostrar como útil. Porque a pior situação do homem é se sentir incapacitado, é se sentir inútil, né? E a aposentadoria, muitas vezes, que nós estávamos comentando aqui, às vezes, no início, para o homem, ele vai para a viagem, ele faz um monte de atividades, coisas que ele não fez até então. Mas chega uma hora, cansa tudo isso. Então, ele deve dividir o tempo entre o trabalho, o lazer, a ação, que amplia a possibilidade da existência dele, né? Da continuidade. O trabalho remunerado nem sempre é aquilo que ele mais precisa, porque ele já tem o seu ganho, muitas vezes recebemos de uma aposentadoria, mas aí ele pode, o que é muito importante é o trabalho de abnegação, é o trabalho que decorre da troca não financeira, mas a troca de uma permuta sem remuneração, é de você fazer algo a alguém ou a uma instituição, a uma atividade que possa você se sentir bem e saber que você está trabalhando para com o próximo, auxiliar. Quantas vezes a gente vê na própria rua, né, essas pessoas que têm feito esses alimentos para aqueles que andarilhos, né, que moram na rua, que estão fazendo toda semana, se viram, fazem, enfim, é ocupar a mente, é ocupar o corpo e a mente, e, logicamente, na sua caminhada à evolução, né? Alguma pergunta sobre isso? André Luiz, no nosso lar, né, ele nos fala: aqui, em verdade, a lei de descanso é rigorosamente observada para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que os outros, mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. No plano espiritual, né, que ele está nos dizendo aqui, nós já falamos, eles trabalham, mas também tem o descanso. Eles fazem o descanso para que não haja um acúmulo de trabalho apenas para alguns. Eles fazem de forma que ele deixa bem claro que é distribuído de uma forma uniforme para que todos trabalhem, para que todos exerçam a atividade que são designados no plano espiritual. Aí, nos Mensageiros, André Luiz também, né, nos traz um relato do benfeitor Aniceto, que é a distribuição das tarefas entre os colaboradores. Na oficina, disse o bondoso, encontramos revigoramento imprescindível ao trabalho. Recebemos reforços da energia, alimentando-nos convenientemente para prosseguir no esforço. Mas convenhamos que, para muitos de nós, a noite apresentou uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de algum descanso. Então, os trabalhos do plano espiritual para o nosso plano físico, que venha nos ajudar, né, muitas vezes é desgastante, é um trabalho extremamente desgastante. E chega um momento, eles têm equipes que trabalham simultaneamente, mas exerce também o direito de descanso para que possa ter o refazimento das suas energias para continuar na sua caminhada, né? Alguma pergunta?
Não? E aí nós vamos falar de trabalho escravo, né? Esse trabalho escravo, né, que fala que no passado, que nós falamos lá no início, né, que o pretérito existia, né, lá no passado, na época da Idade Média, da Antiguidade, né, existia. E se nós formos ver, os escravos, pelo menos no Brasil, vieram até 1888, depois que Kardec lançou os livros, de Livro dos Espíritos, né? Então, ainda quando Kardec estava fazendo os livros, estava codificando os livros, ainda existia a escravidão. Nos Estados Unidos, ele foi abolido em 1863. Então, naquela época ainda, nós estamos falando do século XIX, e até hoje, né, em determinados países, ainda existe os trabalhos escravos. Porque em muitas nações é uma prática muito comum, ainda traz de lá daquele passado, né, como aquele que tem que trabalhar para que aquele outro possa simplesmente descansar. E principalmente na área agrícola, né, que tinha muito escravos, eles exigiam obra permanente e não remunerada. E após um período da Revolução Industrial, o trabalhador ainda, né, apesar de remuneração, ele ainda tinha um trabalho extremamente pesado. Pesado porque era muito exigido, né, do trabalho desgastante, exigido daquele funcionário, né, e para ir para o patrão era normal. Isso só veio para nós termos do século XIX, século XX para cá, século XX mais precisamente, mas século XX para cá que nós tivemos as leis, né, que estabeleciam um tempo de trabalho, né, para que possa o homem receber, revigorar, receber as suas novas energias e poder dar continuidade no seu trabalho após o descanso. Então, isso era um abuso de autoridade, né? Um abuso de muitos empresários exigidos no passado. Então, todo aquele que tem o poder de mandar, ele é muito responsável pelo excesso do trabalho que impõe aos seus inferiores. Portanto, assim, fazendo, transgride a lei de Deus, como também nós comentamos. Alguma pergunta, Paulo? Não sei se você quer fazer mais alguma colocação, mas alguma pergunta sobre isso? Está claro? Paulo, você quer fazer algum complemento? Não. Tá tranquilo. Mas é interessante sobre essa lei do trabalho, quanto a gente fala, não a parte somente pensarmos na parte material, nós temos que pensar muito naquilo que ele está nos proporcionando no nosso dia a dia, né? Naquilo que naquele convívio, muitas vezes, com aquele colega que a gente não se dá, o quanto ele está sendo nos ajudando a aprimorar a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa compreensão. Então, nós temos que essas pequenas coisas que acontecem na nossa vida, a gente perceber o quanto isso nos traz de benefício. Não apenas como desgaste, né? Eu saí do trabalho desgastado, mas sim o quanto isso me trouxe de crescimento no dia de hoje. O quanto isso eu aprendi. E o quanto eu doei, né? Porque não é só você receber, o quanto também doar, é a doação. É a lei que vai, o que você recebe, você doa. Se nós temos uma capacidade maior do que outros, né, não é que eles sejam inferior, talvez ele não teve a oportunidade de conhecer a mesma atividade que eu exerço. E isso nos mostra o trabalho que nós temos que exercer, a prática de amor que a gente tem
ter diariamente para com aqueles que convivem ao nosso lado. Ainda nós temos mais 1 minuto, né? Tinha 2, eu ia falar. Fazer a prece ainda, então já deu a hora. Já deu a hora, né? Agradeço a todos, né? Eu faço ou você faz a prece, Paulo? Pode deixar que eu faço.